Namastê. Boa noite, bem-vindos. Então, como iniciando o nosso satsang, novamente tivemos um intervalo aí de uma semana, que foi dedicado à participação no curso Liberdade nos Relacionamentos, na terça-feira passada. Curso maravilhoso, a gente se reúne em grupos, né? E assiste uma aula que caracterizam a mente e a compulsividade. Quando você é levado a fazer coisas que você não consegue parar de fazer, porque não consegue, né? Desde parar de fumar, se você fuma, parar de beber, se você bebe, parar de comer certas coisas que você gostaria de não estar comendo mais, né? E outras atitudes, né? Que às vezes são prejudiciais não só a você mesmo, como às pessoas com quem você se relaciona. No entanto, você não consegue parar de fazer, mesmo sabendo que você não está fazendo uma coisa que é legal, né? Isso é compulsão. São forças que te dominam e também mostram o quanto inconsciente você ainda é. Então, tornar-se consciente é um trabalho, é uma atividade, né, que vem de uma atitude interna, onde você faz uma escolha. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ser inconsciente. Eu não quero mais me mover no mundo e fazer escolhas e me relacionar com as coisas e com pessoas sem saber, né? Por que tantas coisas são difíceis? Por que tantas situações são complicadas? Porque eu não gosto de tantas pessoas, né, que me incomodam, umas mais, outras menos, mas em algum nível todo mundo me incomoda um pouco, mesmo aquelas que eu acho que eu amo, né? Como, por exemplo, membros da própria família, amigos, colegas de trabalho. Nós somos ainda movidos pelo inconsciente. Como eu disse, repetindo, né, a percepção dos grandes mestres, né? Somos movidos por 90% de forças que a gente não conhece. Resultado disso é que, uma vez que o inconsciente é um espaço onde residem os conflitos, estamos vivendo também sofrimento. Não tem como, né? Muitas vezes a gente nem mesmo conhece um estado onde não estivéssemos ou não estejamos, né, agindo para sofrer menos, né, para se sentir menos desconfortável, para sentir menos angústia, para sentir menos raiva, para se sentir mais seguro, né, mais criativo. Então, um lado em nós necessita e quer se tornar consciente. E é isso que nos reúne no encontro assim. É um lado ainda, né? O outro lado também está presente, aquele que não quer. Então isso já caracteriza um estado de conflito, né? Um lado quer, outro lado não quer. Uma hora o que quer fica mais forte, né? E alguns avanços, algumas conquistas acontecem porque, apesar dos nãos, você vai fazer algo que seja para você crescer. E outras vezes acontece o contrário. Você quer fazer um monte de coisa e não consegue. E sucumbe, né, num sentimento de frustração, de desapontamento consigo mesmo, de fracasso. De falta de sentido, de falta de significado, de incapacidade, de fraqueza. E você não sabe por quê, que as coisas não dão certo,
Por que que as coisas não se materializam? Porque as coisas não se realizam. Aí vem o questionamento da mente, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Tudo isso é sofrimento. E o nosso inconsciente sustenta esse estado, porque é nele que residem todas as situações que nos causaram algum tipo de dor. Pode ser já desde a nossa concepção ou até mesmo em outra vida. Né? E tudo que a gente faz desde então é buscar um jeito de fazer parar de doer. Anos, às vezes são 30, às vezes são 40, às vezes são 50, às vezes são 60, às vezes são 70, são 80, e você ainda não achou um jeito de não sentir mais dor. Apesar de ter feito tanta coisa, apesar de ter tomado tanto analgésico, né? Analgésico psicológico, né? Em inglês eles chamam de painkiller, exterminador de dor, né? Qualquer coisa que você faça para que as coisas não doam tanto. Só que, como todo painkiller, como todo analgésico, tem uma hora que o efeito passa, né? E aquilo que precisava ter sido curado e não foi, volta a doer de novo. Então essas são causas importantes que nos levam a sair em busca do despertar, em busca da liberação, em busca de crescimento, em busca de realização, em busca de felicidade. Satsang tem essa finalidade. Por quê? Porque aqui nós temos a grande chance, a grande oportunidade de examinar as coisas. Requer uma certa coragem, né? Podia estar lá na sala vendo novela, né? Podia estar fazendo outra coisa. No entanto, você escolheu estar aqui e está sendo insistentemente convidado a olhar para si mesmo, né? E examinar aquilo que em você não está legal. Isso requer coragem. Isso aqui é um espaço só para corajosos, né? Para aqueles que estão fazendo escolhas diferentes, escolhas conscientes, né? Essa é uma escolha consciente. Quero sair dessa. Quero mudar. Quero me realizar em vida, né? Não quero deixar uma ponta, né, um cantinho da minha existência sem ter me realizado. Não quero deixar nada inacabado, né? Mal começado, adiado, que fica ali como uma, né, um marco de que eu queria, mas não fiz, né? Eu queria, mas não vivi. Estava me lembrando hoje, né, também é uma coisa que veio, que eu vi de vários mestres, né, mas especialmente do Osho, né? Ele fala a esse respeito num livro que se chama A Arte de Morrer. A gente está acostumado com os livros de autoajuda que falam assim, a arte de viver, né? A arte de morrer é uma arte de viver. Né? Quando você realmente dedica cada instante do seu dia, cada instantezinho do seu dia, por menor que seja, por mais irrelevante que seja, a vivê-lo como se fosse o último momento da sua vida. Né? Qualquer besteirinha que você esteja fazendo. Né? Por quê? Porque é ali que você está. É aqui que você está. Então a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Esse lugar, né? Tempo é esse lugar onde a nossa vida acontece e que é rápido. Se move rapidamente. Quando o tempo se move e a gente não segue com o tempo, a gente entra numa espécie de
de nuvem, né? De limbo, de névoa existencial, porque você só está sendo levado pelas circunstâncias, né? Está reagindo às coisas que acontecem, não faz escolhas, não toma decisões, não vai nem para cá nem para lá, fica parado, né? E se queixando. Se você estivesse bem, tá ótimo, mas você não está, né? Você sabe que poderia estar melhor? Você olha em volta, percebe que tem pessoas mais felizes do que você, porque você se compara. Então você sabe que tem mais para viver, tem mais para ser vivido, que tem alguma coisa te impedindo. O que é isso? O que é que está impedindo você de viver? Isso a gente precisa descobrir. Tem que pôr muito esforço nisso, muito foco. Porque, como eu acabei de dizer, a vida acontece sucessão de situações, né? De momentos, de instantes, que vêm para serem vividos intensamente, e você, onde é que você estava? Se distraindo, né? Para não sentir as coisas que você não gosta de sentir. Isso é um trabalho de descoberta, de investigação, de pesquisa interior. Né? O que está entre você e a vida? O que é? Que faz você resistir? Faz você se sentir pequeno, pequena? Né? Mantém você separado, separada da natureza, de Deus, das pessoas, da alegria. O que é? Quando a gente fala em despertar, não quer dizer que você esteja livre, né, de sentir e de viver momentos desafiantes e difíceis. Não, claro que não. Os desafios e os momentos complicados vêm justamente para você exercer, exercitar, colocar em prática tudo o que você aprendeu e no que você se tornou. Né? Então, os desafios eles são contínuos, eles continuam acontecendo. Esse é um plano de existência no qual nós nos encontramos quando estamos encarnados no corpo. Né? A gente está aqui para estar lidando com coisas, né? Com gente, com a natureza, consigo mesmo e com os eventos que acontecem sem parar um atrás do outro o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo. Agora, como é que nós vamos lidar com essas situações é que faz toda a diferença. Na ONU Academy, eles nos sugerem que estejamos sempre buscando estar no beautiful state, no belo estado. Krishnaji nos coloca, né? Só existem dois estados: estado de sofrimento e o belo estado. Então, em que estado você está? Que estado é o que prevalece? Né? Onde você está mais? De que jeito você está mais? Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que são os seus relacionamentos? Como é que você acorda de manhã? Querendo viver ou querendo virar para o lado e dormir mais um pouco? Né? Deixar para viver outra hora. Agora você está preferindo ficar de olho fechado. Você está indo dormir porque você está cansada, cansado, com sono? Ou está indo dormir porque viver não está legal? Tua vida está chata, está entediante, está monótona, está sem graça, está difícil. Por que você está indo dormir? A hora que você vai dormir?
que te leva para a cama, né? É o cansaço, a vontade de dar uma relaxada, de, né, fazer uma revisão do seu dia, como é que foi, o que você aprendeu, com quem você conversou, o que você completou, quais são as coisas que se abriram, quais são os novos desafios que a vida está te trazendo. O que você pensa antes de dormir, né? Ou você só desliga a chave geral, né? Deita, exausto, desliga a chave geral, se desconecta, se desliga. Aí sonha um monte de coisa esquisita, né? Porque são as situações mal resolvidas que vêm nos sonhos, né? Que o inconsciente está trabalhando arduamente para fazer você manter um mínimo de equilíbrio psicológico. Então sonha, né? Sonha, sonha, sonha. Mas mesmo nos sonhos você está se estressando, porque as situações não se completam, não se fecham, não se resolvem, mesmo quando você está dormindo. E nos sonhos, pelo menos você tenta, né? Depois acorda de manhã, puxa, fiz de tudo, né? Para estar bem hoje. Trabalhei a noite toda. Mas isso já é outra história. Todos nós somos descendentes da humanidade, né? Descendentes dos nossos antepassados. Alguns viveram suas vidas de uma forma bonita, né? Trouxeram beleza para o mundo, construíram, criaram, contribuíram para a vida deles mesmos, da sua família, de mais pessoas. E a gente descende deles, né? Somos parte da criação de gente que fez coisa legal, né? Então a nossa natureza herdada é seguir adiante, né? Esse projeto existencial e também fazer coisas legais. Mas não é sempre assim, né? Muitas vezes a gente justamente chega numa família para fazer com que toda uma história aí né, às vezes de séculos, encontre uma liberação e uma cura, coisa que ninguém lá atrás conseguiu fazer, ninguém que veio, os que vieram antes, né, conseguiu, por ignorância, por inconsciência, por N fatores. E agora chegou a tua vez, né, de fazer algo por si mesmo, levando todos aqueles que vieram atrás de você a crescer também, porque está nas suas mãos. Então nós somos conectados também às nossas fontes, né? Às nossas raízes, aos nossos antepassados. Se pudermos encontrar gratidão por aquilo que recebemos deles e continuar realizando, né, para contribuir para a vida de mais pessoas, a nossa vida encontra um sentido enorme. Quando isso não acontece, né, quando não somos capazes, a nossa vida fica um pouco presa, fica um pouco enrolada, fica mais difícil. Então, o processo de lhe despertar vai nos levar a olhar para todas essas coisas. E aí a liberação que acontece é definitiva, né? Você não dá 2 passos para frente e 1 para trás e 3 para trás e 1 para... Não, você vai para frente, né? Segue adiante. Oi, Cíntia. Boa noite, querido Setu. Não peguei o início do satsang. Gostaria de perguntar se o despertar depende de liberações. Você pode ouvir daqui a pouco, né? Assim que eu termino aqui, a gravação também já está disponível, tá? Na própria página aqui. Só está começando a ON e o satsang já tá a gravação aqui na página. E aí nos próximos dias, amanhã, se eu conseguir, eu já edito e posto no YouTube também, né? Então não se preocupa. A sua pergunta é bem
bem relevante, né? Eu estou falando sobre despertar e outras coisinhas mais, né? E a sua pergunta tem a ver. Sim, sim. O despertar tem a ver e depende, né? E a consequência também, né? Também das liberações. O que são liberações, né? A gente tem um entendimento mais prático, às vezes, do que é uma liberação. Uma coisa está presa e ela foi solta, né? E o que é que está preso e o que é que foi solto? O que precisa ser liberado? Então a coisa fica muito subjetiva, né? O que são as liberações? Do que eu preciso me liberar? Se eu for seguir pela lógica, eu vou dizer, bom, preciso me liberar daquilo que me segura, né? Que me impede. Então é por aí. Né? Então o despertar é um processo de conscientização também, né? Daquilo que são os meus impedimentos. Alguns deles, como eu já estou mencionando aqui, são decorrentes da nossa ancestralidade, né? É cultural, certas coisas não são mexidas, nunca foram, porque não se mexe nessas coisas, né? Porque ninguém te explicou que seria importante, né? Examiná-las, porque você está presa nelas. Podem ser crenças, sim. Podem ser emoções não expressas, sim. Podem ser ideias, conceitos, cultura, religião, centenas de milhares de condicionamentos culturais que você traz e carrega dentro de si, que você nem sabe. Alguns você sabe, né? Outros você nem sabe. Que envolvem todos os tipos de tema, né? Nossa relação com o dinheiro, nossa relação, né, com as pessoas, nossas relações afetivas, nossas relações com a natureza, nossa relação com a sexualidade, nossa relação com a violência, nossa relação com a paz, nossa relação com Deus. Cada um desses aspectos, né, contém em si um desafio, porque nós temos ideias a respeito, né? E essas ideias que nós temos a respeito, a gente nem sabe que tem, a gente só vai agindo de acordo com elas. Né? E o que eu estava comentando aqui, Cíntia, é sobre como somos, né? Você já me ouviu falando sobre isso, que eu falo sobre isso em curso de iniciação, né? Como nós somos movidos apenas por, no máximo, 10% de consciência, né? E vivemos à mercê de 90% de forças do nosso inconsciente. Então é sobre isso que eu estava falando no começo. Então sim, né? A liberação significa que tudo aquilo que o seu inconsciente mantém e retém é como é a sua vida. Né? É uma vida praticamente onde você é levada, né, a estar, a sentir, a fazer ou deixar de fazer milhares de coisas sem saber porquê. Então, quando eu digo o que são os impedimentos, né, quais são os impedimentos, o que te mantém presa, do que você precisa se liberada, é justamente dos processos inconscientes que levam você a fazer determinadas escolhas, quase sempre. O que é fazer escolha, né? Fazer escolha é ainda estar dividida entre uma ou mais possibilidades. Normalmente você vai fazer uma escolha para sofrer menos, porque você ainda está em sofrimento. Se você não estivesse em sofrimento, você não precisaria escolher. O que leva você à necessidade de fazer uma escolha é porque onde você está não está bom. Se tivesse bom, você não estaria se preocupando em fazer escolhas. Mas, no entanto, você se sente, né,
Você sente necessidade de estar fazendo escolhas. Tem uma frase de Sri Bhagavan que menciona sobre isso, mas eu não estou falando ela aqui porque não lembro exatamente como ele falou, né? Mas é mais ou menos isso, né? Onde a liberdade não há escolha. E porque você está livre, está liberada, né? Então, você está num estado onde você não precisa tomar decisões, eu vou sair daqui, eu vou para lá. Você simplesmente vai. Não a partir de uma decisão, não a partir de uma escolha. Né? Você simplesmente segue. Não a partir da necessidade de seguir. Simplesmente segue. Então tem uma diferença. Né? E essa diferença ela reflete o estado no qual você está. Uma pessoa que está liberada vai mover-se, né? sem que seja a partir de escolhas feitas, porque não há mais escolhas sendo feitas. Então a gente pode dizer que viver assim é viver desperto, né? Porque você está isenta já de boa parte dos conflitos e das energias que criam os conflitos e sustentam os conflitos, que vêm dos processos inconscientes e que vêm da sua mente. Despertar não é uma coisa, né? Não é só ligar uma chave e pronto, né? O despertar é um processo criativo, né? Em criação, porque a cada nova situação que a vida te traz a cada instante, você vai responder a ela a partir do estado no qual você se encontra. Se você está num bom estado, num belo estado, isenta de sofrimento e conflito, a sua atitude vai ser uma. Se você está preso na memória, né, com dores, com coisas que aconteceram, né, com traumas, o que seja, sua escolha vai ser outra. Sua resposta vai ser outra. Possivelmente você vai querer ou partir para cima ou sair correndo, né? E você com isso sustenta e cria mais conflito. Então, estar desperto é um estado de contínua presença, contínua resposta, momento a momento, a uma situação. Você não responde a uma situação a partir de um projeto anterior, né? A partir de um esquema, a partir de um programa, melhor dizendo, que está estabelecido no teu inconsciente, né? Como um software mesmo, né? Que faz você sempre fazer a mesma coisa quando tal coisa acontece, né? Apertou o botão, você faz isso, apertou outro, você faz aquilo, né? Que é característico de uma pessoa condicionada, ela sempre responde igual a todas as coisas, né? Quando você está desperto, de repente a pessoa acha que você vai responder a uma situação de uma certa forma e você está respondendo de outra, ela fica intrigada, né? Puxa, mas você sempre fala isso, você sempre age assim, por que hoje você está falando outra coisa agindo de outro jeito, né? Porque a minha resposta foi essa, né? Minha resposta não veio do passado, minha resposta não veio daquilo que eu senti ontem, porque hoje não estou sentindo mais, hoje estou sentindo outra coisa, estou fazendo diferente, né? Então esse é um movimento que vem a partir de um estado em que você está desvinculado das memórias traumáticas, está desvinculado dos condicionamentos, está desvinculado de todos os processos tão presentes na mente, né? Da comparação, do julgamento, e de todas as emoções negativas, né? A inveja, os ciúmes, etc. A gente tende a querer entender o que é despertar. Normal, né?
A gente quer entender esse negócio, né? E a gente quer entender o que é despertar porque parece que é uma fórmula mágica para a gente se desvencilhar de coisas pelas quais a gente passa que a gente gostaria de não estar passando mais, né? Não queria mais sentir ciúmes, não queria mais me sentir menor do que certas pessoas, que quando eu olho para elas, elas me parecem maiores do que eu e eu me sinto mal, né? Comparação. Eu não queria mais me sentir como sendo alguém que não tem valor, porque eu, quando olho para outras pessoas, me comparo, e quando eu olho para mim mesmo, eu sinto que eu não sou uma pessoa, né, de muito valor, né? O autojulgamento, né? Isso é um profundo estado de desconexão e de sofrimento. Mas vai fazer o quê? É o que está acontecendo, né? Então, despertar significa que você vai encontrar, sim, a liberação de todo um sistema automático de sustentação do sofrimento. Como é que a gente faz isso, né? A gente procura, entre outras coisas, entrar em estados mais elevados de consciência, porque nesses estados a mente perde esse poder, né? Ela não se sustenta. Quando você entra, faz uma boa meditação, né? O Honest Meditation tem essa finalidade, né? Quando você entra num estado mais elevado de consciência, quando você entra em sintonia com uma consciência mais elevada, com uma vibração, com uma frequência mais elevada, a mente tem duas opções. Ou ela reage, fazendo com que você, né, se distraia, né, com alguma coisa e perca o estado de presença, ou, né, que nem um mosquitinho que fica zumbindo, né? Você está tentando prestar atenção numa coisa e fica uma coisa zumbindo em volta, né? A mente é meio isso, né? Ela provoca porque ela precisa se manter sob controle e no poder de todas as situações que acontecem em você. Quando você está desperto, né, o mosquito não vai embora. Mas você não vê mais, ele não te perturba mais, né? Ele não tem mais o poder de tirar você do foco, de distrair você. Então a sua atenção é uma atenção não dividida, ela não é fragmentada, ela não vem, né, da necessidade de ter que se livrar de alguma coisa, você simplesmente está ali com o mosquito e tudo. E você não está sofrendo. Porque o sofrimento justamente é este incômodo com o mosquito, né? Com os processos da mente. E você começa a viver liberada desses processos, porque você já os reconhece, já os identifica e começa a viver sem estar sob o domínio, né? Você passa a viver não livre da mente, mas livre com a mente. Oi, Lúcia. Querido Setu, o processo de liberação dos ancestrais não é mais oferecido? Já participei com você há muito tempo, mas parece-me que ele foi cancelado, ou me equivoquei. Não, Lúcia, com as mudanças que andaram ocorrendo, certas pessoas deixaram de oferecer certas coisas, né? Eu tenho na minha agenda já faz mais de um ano que eu estou tentando dar esse curso de novo. Você fez comigo, né? E eu tenho algumas solicitações para voltar a fazê-lo. O que aconteceu é que não é que ele foi cancelado, né? Houve uma orientação que teve seus motivos, né? De um quase 2 anos, né? Para cá, por um cuidado, talvez.
Eu não sei te dizer exatamente os porquês, né? Mas houve uma orientação para que nós não fizéssemos mais rituais. Então, não sei se você sabe, mas os trainers e os trainers avançados que fizeram cursos lá na One University, como é meu caso, nós aprendemos uma série de rituais. Então nós damos cursos e como parte integrante desses cursos, nós temos uma etapa onde oferecemos um ritual diante de um altar, né? Diante de uma imagem, ou de mais de uma, né? Do Srimurti, e fazemos oferendas, fazemos cantos sagrados e pedimos a interferência, né, do divino na resolução de situações e nas liberações, que também faz parte da pergunta da Cíntia, né? Aí chegou um tempo em que, mais ou menos há 2 anos atrás, nos foi pedido para que não fizéssemos mais rituais, porque isso talvez estivesse gerando alguma imagem com relação a One University, né, ou aos processos que não estava sendo positiva. Talvez seja isso, não tenho certeza absoluta, tá? Mas alguma coisa nos foi solicitada para que nós cancelássemos em todos os processos que a gente faz, todo tipo de ritual. Então nós temos o processo de prosperidade, nós temos o processo de cura dos relacionamentos, nós temos o processo de iniciação em Diksha, nós temos a Bhakti Yoga, nós temos, enfim, temos uma série de processos que a gente tem como oferecer e que os rituais são parte integrante. A gente faz um ritual, de certa forma, para incluir, solicitar a presença de uma inteligência superior, né, do divino, em suas diversas formas de manifestação, para a resolução, para a abertura daquilo que a gente está querendo trabalhar naquele momento, né? Processo de cura e todos eles, né? De prosperidade, de cura dos relacionamentos, de cura física. E o processo de liberação dos antepassados também. Ele é um processo que inclui um ritual com né, um objeto que é uma representação do divino, que se chama Kalasha, né? E, enfim, faz parte do hinduísmo, faz parte de alguns sistemas, né, do hinduísmo. Não só do hinduísmo, mas nesse caso sim, né? Quando nos pediram para a gente não fazer mais rituais, porque isso talvez estivesse criando algum tipo de dificuldade, né, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, eles não olharam para o Brasil, eles olham para o mundo, né? Então uma coisa que não está legal na China, que não está legal na Rússia, eles entendem que não está sendo bom para o planeta, né? Continuar fazendo aquilo, tem que mudar. Então, o que eu pessoalmente fiz foi adaptar os processos que eu dou sem os rituais, né? Então, os 2 processos que eu mais costumo oferecer, os 3 processos, né? Um deles eu vou fazer agora, né? Esse final de semana, que é o processo de iniciação em Diksha. Hoje tem pouca gente fazendo, né? E a iniciação propriamente dita, que é feita no final do curso, ela inclui um ritual, né? E eu tive que fazer algumas adaptações, né, para fazer a iniciação de uma forma alternativa. E é assim que eu venho fazendo já há 2 anos, né? E não tem problema nenhum, né? A iniciação se dá da mesma forma. Porque não é o ritual que faz a pessoa se tornar doadora de Diksha, mas ele finaliza um processo, né? Então ele foi substituído, eu fiz uma adaptação, né? Assim como os demais processos. E no caso da liberação dos antepassados, é um processo que exige ter uma forte participação do ritual no processo todo, né? Então,
talvez tenha ficado um pouco mais difícil da gente fazer, né? Mas mesmo assim, eu quero fazer, viu, Lúcia? Ele não está cancelado, não. Eu, às vezes, dependo de disponibilidade de espaço e agenda, né? Tem uma pessoa que queria até que eu fizesse na casa dela, eu falei que eu faria, né? No salão de festas do prédio dela. Eu falei a ela que eu faria, isso já vai fazer um ano, foi em julho do ano passado. Até hoje ela não alugou o tal do salão de festa da casa dela. Então o ritual ficou parado, né? Mas eu tinha me comprometido a fazer com ela e chamar mais gente e tal. Então vamos ver, né? Que oportunidades vão surgindo aí para. Com certeza eu vou estar avisando aqui, vou estar divulgando. Eu quero muito fazer, porque ele é extremamente poderoso, né? Para quem não sabe o que a gente está falando, o ritual do. O ritual do. Não ritual, é um processo, né? Dentro das coisas que a gente está conversando aqui, para ficar no tema, né? Estamos falando das liberações, né, como a Cíntia colocou, e liberação dos antepassados também é uma importante liberação. No caso, a gente não está se liberando dos antepassados, né? Nós estamos liberando os antepassados. Estamos permitindo que as nossas origens, né, que aqueles de quem nós descendemos, muitas vezes a gente nem imagina quem sejam, né, mas que ainda assim fazem parte das coisas que nos acontecem. Né? Coisas boas e as desafiadoras. Toda a nossa, né, qualidade de vida, podemos dizer assim, é determinada também pelo que aconteceu quando os nossos antepassados se tornaram antepassados. Antepassado é alguém que não está mais vivo, né? Então descendemos de pessoas que já deixaram o corpo, né? E no entanto, nem sempre de um jeito bom. E hoje, nos orientais, eles têm vamos chamar assim, né, de tecnologia muito avançada, né, por compreender que nós não estamos separados dos nossos antepassados. Então, quando um antepassado nosso não está bem, né, porque, de alguma forma, ele não saiu bem daqui, né, e não ficou bem depois que foi, nós não estamos separados dele. Né, não estamos separados deles. Então, é importante que os nossos antepassados estejam bem. É importante que nossos antepassados não estejam só bem, como estejam muito bem. Não só estejam muito bem, como estejam se encaminhando rapidamente, né, para a fonte, para se dissolverem em luz. Então, isso é o que vai também nos proporcionar liberação, como a Cíntia está perguntando. Né? Então, esse é um processo muito lindo, que foi desenvolvido pela Wallace University, né? Ainda sob orientação de Shriyama Bhagavan direta, né? E ele foi oferecido aos que fizeram o curso de trainer avançado, como é o meu caso e de várias outras pessoas. Né? Então, quando a gente tem oportunidade, tem pessoas querendo, né? A gente agenda, porque é importante fazê-lo. Eu fiz várias vezes, né? Para mim também, né? Como participante do trabalho de outras pessoas, né? Sendo conduzido por um outro trainer. E é importante, né? Como primeira coisa que a gente tem que fazer para participar desse processo é buscar as histórias, buscar fotografias, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós. A gente trabalha a ancestralidade até 7 gerações para trás, né? Então a gente busca nomes, né, das pessoas avós, bisavós, tataravós e por aí, até lá atrás, né? Às vezes a gente tem essas informações, às vezes a gente tem uma caixa com os retratos, né? Eu tenho alguns aqui, até dos meus avós. E já bisavô é mais difícil, né? A gente tem alguma imagem, enfim. Mas a gente procura trazer todos os nomes, todos os... E a gente coloca num altar. E depois
tem toda uma parte teórica, né? E depois tem a parte ritualística para a liberação deles, e tem uma lição de casa também, né? E é um processo muito lindo. Entre outras coisas, ele abre o leque, né, de tudo aquilo que está travado. Ele abre o leque não, né? Ele informa, né, de, de abertura. A gente é liberado de coisas que nem sempre nós mesmos somos responsáveis diretos, né? Tem coisas que a gente vive karmicamente que não é consequência do que a gente faz ou deixou de fazer hoje, né? Mas é do karma da família, né? São situações difíceis que ficaram sem solução em outros tempos, né? No entanto, somos descendentes dessas pessoas. Então é uma forma de retribuir também a nossa existência, né? A gente cuida daqueles que vieram antes. De vez em quando eu falo isso aqui, né? É importante a gente honrar, lembrar que a gente só está aqui porque outras que vieram antes fizeram um esforço danado, né? Dedicaram vidas e vidas inteiras, às vezes com muito sacrifício, para que a gente possa ter e viver com o que a gente tem hoje, em todos os aspectos. Então é isso, essa é a importância do ritual, do processo de liberação dos antepassados. E eu acho que a gente tem que encontrar, sim, formas de dar continuidade, porque ele é extremamente precioso, né? Assim como eu acho o curso de iniciação em Diksha extremamente precioso, né? E eu tenho dado só 2, no máximo 3 vezes ao ano, né? E esse próximo final de semana que eu vou estar oferecendo, né? Para quem quiser reciclar, para quem já é doador de Diksha, ou para quem quer fazer iniciação, ou para quem quer fazer um curso, né? Vai estar acontecendo aqui em São Paulo, sexta-noite, sábado e domingo, 19, 20 e 21. São todos bem-vindos, é só me procurar, tá bom? Olha, gente, se você, que bom, né, Jussara, que você ainda faz, Lúcia Santos também, né? Maravilhoso saber que você faz. É, né? Eu tenho muito cuidado, né? Porque eu não quero contrariar orientações que vieram diretamente de Sri Bhagavan, né? Seria um respeito enorme. Então, certas coisas foram disponibilizadas e nós fizemos bom uso delas. E depois elas foram retiradas, né? E, e aí eu tenho um certo cuidado de continuar fazendo algo que pediram para não fazer mais, né? Em respeito, porque é da onde vem tudo que a gente faz, né? E eu acabei buscando um critério pessoal, sempre muita reflexão, né? No bom sentido da palavra reflexão, de não contrariar aquilo que eu acho certo, né? Muita integridade. Quando eu sinto que uma coisa é boa para as pessoas, assim como para mim mesmo, né? Parte de mim mesmo, se está fazendo bem para mim, por que não? Pode estar fazendo bem a outros, né? Mas eu sou referência, né? Se está funcionando para mim, está sendo bom para mim, está me ajudando, tá? Então, eu sinto que eu devo continuar oferecendo isso para outras pessoas, né? Da mesma forma como eu continuo mantendo as sessões de Diksha exatamente no formato como eu sempre fiz, né? A gente começa, canta o Mula Mantra, invoca a presença, né? E sem muitas mudanças, né? E as pessoas vêm, recebem a Diksha e vão embora melhor do que que elas estavam quando chegaram, né? Essa é a minha referência sempre para mim. A pessoa chega de um jeito, quando ela vai embora, ela está melhor ou igual ou pior de quando ela chegou, né? E eu observo então depois, né? Terminou a sessão de Diksha, como é que as pessoas estão? Nossa, né? De olhinho fechado, às vezes não consegue nem abrir o olho, né? Está num estado tão bom quando relaxa, né? Com aquele sorriso no rosto. Aí, olha,
que bom, né? E as pessoas vêm me agradecer também, né, no sentido não pessoal, né? Puxa, Setu, que legal, né? Como é bom, como foi forte hoje, como foi bonito, né? Então, enquanto eu puder, né, testemunhar esse tipo de resultado das coisas que a gente faz, eu continuo fazendo, né? É isso que me mantém fazendo coisas que são boas para as pessoas, né? E eu cresço junto com as pessoas, né? Se está sendo bom para elas, está sendo bom para mim, e aí, né, todo mundo fica bem. No momento que isso deixar de ser assim, obviamente eu vou parar, né? Vou buscar fazer outras coisas, né? Porque nós estamos em fase de crescimento, então nem tudo que a gente faz tem que ser feito para sempre. Tem uma, tem uma orientação que eu recebi há mais de 30 anos atrás, né? Eu tive um centro de meditação do Osho e uma vez eu fui orientado, né? Num encontro que teve fora do Brasil, foi nos Estados Unidos, e eu fui orientado a observar o seguinte, né? E, de fato, eu oferecia por volta de 6 meditações diárias, 7 dias por semana. Todo dia, 7 da manhã, tem uma meditação, né? Às 10 tem outra, às 2 da tarde tem outra, às 5 da tarde tem outra, às 7 tem outra, e, né? Isso todos os dias da semana. Eu mantive essa programação por quase 8 anos, né? De 83 a 90, mais ou menos isso, 7 anos. E observava que algumas pessoas eram extremamente regulares, né? Extremamente disciplinadas, especialmente 2 ou 3, né? Que todo dia de manhã, chuva, faça sol, 6 da manhã, porque era na minha casa, né? Eu tinha uma casa grande, dedicada a isso, aqui em São Paulo, então todo dia, 6h30, o cara vinha, não tinha jeito, né? Como não tinha nem, não era a época do CD ainda, era a época da fita cassete, né? Eu tinha que colocar a meditação, ela vinha numa fita gravada, que era uma fita de. A meditação dura 45 minutos, né? Então, aos 25, tinha que tirar a fita e virar, né? E colocar a segunda parte, e alguém tinha que fazer isso, né? Eu. Então, era inevitável, né? Todo dia tinha que acordar cedinho para dar essa meditação, que é a meditação caótica, a meditação dinâmica, que acontece às 6h30 da manhã. E o que me chamaram a atenção foi o seguinte, né? Às vezes a pessoa ela tem isso como uma atividade semelhante a fazer uma atividade física qualquer, né? Tipo correr todo dia de manhã x quilômetros, né? Ou nadar x, né? X piscinas e, enfim, fazer algum circuito, alguma sequência de exercícios, tal. Uma arte marcial é assim também, né? Quem treina todo dia e dedica uma hora àquele treino, né? É um trabalho corporal. E a meditação dinâmica é uma meditação extremamente corporal, né? Ela é muito forte fisicamente. Você tem que, né, pular, tem que respirar, tem que gritar, tem que dançar, tem que fazer um monte de coisa, né? Então era uma meditação bem ativa. E aí me chamaram a atenção o seguinte, você olha, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo meditação, mas a meditação não está mais acontecendo, né? Ela já entrou num processo automatizado, ela deixou de funcionar para a pessoa, né? Aí eu lembro disso, né? Para fechar o encontro, que já passou da hora. Às vezes a gente tem que ficar atento, né? Que certas coisas que se fazia não precisam mais ser feitas, né? A gente pode estar seguindo adiante, fazendo outras novas, né? Então eu queria fechar o encontro aqui lembrando isso, né? Para a gente ficar aberto também a mudar a forma da gente fazer coisas que nos fazem bem, porque e se questionar para ver se elas ainda estão funcionando, ainda estão fazendo bem, ou se a gente só entrou numa espécie de automático, né? Eu faço até esse questionamento com relação até mesmo a esse encontro aqui, né? Está sendo bom para vocês? Está sendo legal, né? Está ajudando gente? Está sendo bom para mim, né? Eu acabei de
de fazer mais a assinatura, né? Ela é paga, né? Para a gente ter o live stream, ela é bem cara, né? E ela tem, para a gente estar usando esse espaço aqui, ela tem que, é uma assinatura anual, né? E tem que pagar por ano. Então, eu acabei de renovar, porque ela vence em julho, né? Vence dia 4 de julho. Aí eu me questionei, né? Puxa, isso aqui vale a pena, né? É um investimento bem alto, né? Manter essa sala funcionando por mais um ano, né? Será que as pessoas ainda vão vir ao encontro por mais um ano, né? Participar das Oneness Meditation nas terças-feiras por mais um ano, né? Então, pela questão financeira, eu me perguntei, né? E também pela questão energética, né? Para ver se ainda tem importância, né? Esse formato de trabalhos, de atividade, de encontros, se está sendo legal ou não. Eu resolvi arriscar, né? Então, paguei por mais um ano de assinatura do Livestream, e durante mais um ano estou comprometido comigo, né, e com quem está aqui, com vocês, a dar prosseguimento no encontro, né? Mas sempre de olho para ver se está sendo bom, né? Se tem gente assistindo, se tem gente presente, se as pessoas estão interessadas, né? E se está sendo bom para elas. É um critério que a gente, né, um cuidado que a gente tem que ter com aquilo que faz. Então, queridos, eu vou me preparar para passei bastante do tempo aqui hoje, né? Namastê, gratidão. A gente se reencontra daqui a uns 7 minutos aproximadamente.